A Netflix lançou neste mês uma série sobre os irmãos Menendez, condenados à prisão perpétua por assassinar os pais nos Estados Unidos. O crime aconteceu em 1989, mas com o lançamento da série, o caso voltou a repercutir porque ele divide opiniões e muita gente entende os irmãos Menendez como vítimas. Fica por aqui que eu vou te explicar o caso. Lyle e Eric Menendez eram filhos de José e Kitty Menendez. José era cubano, mas chegou aos Estados Unidos nos anos 50 em busca de uma vida melhor. Com o passar do tempo, ele entrou para a indústria cinematográfica e chegou ao posto de executivo. José enriqueceu e pôde proporcionar uma vida luxuosa à família que morava na Califórnia. Kitty precisou parar de trabalhar para cuidar dos filhos, porque o marido exigiu isso dela. Em 20 de agosto de 1989, Lyle e Eric entraram na mansão da família localizada em Beverly Hills e dispararam diversas vezes contra os pais que estavam na sala de TV. De acordo com o que foi noticiado na época, José e Kitty ficaram irreconhecíveis. Os irmãos conseguiram um álibi e, de primeira, eles não foram cogitados suspeitos do crime. A polícia acreditava que os assassinos poderiam ser mafiosos, já que José era um homem importante. Depois da morte dos pais, os irmãos Menendez começaram a gastar a fortuna da família. Eles foram morar em um hotel e tinham até seguranças para evitar que a máfia fosse atrás deles. Com o passar do tempo, Eric acabou confessando para um amigo que ele e o irmão eram os responsáveis pelo assassinato dos pais. A partir daí, não demorou muito para que essa informação chegasse até a polícia. E então, os irmãos Menendez foram presos. O que se destaca nesse caso é o que aconteceu a partir do julgamento deles. É aqui que outros fatos começaram a ser revelados. Durante as audiências, a acusação afirmava que Lyle e Eric tinham cometido o crime para ficar com o dinheiro dos pais, mas a defesa alegava que os irmãos planejaram a morte dos pais após eles sofrerem a vida inteira com abusos físicos, morais e sexuais por parte do pai. Lyle e Eric disseram que mataram a mãe porque ela era omissa e se recusava a ajudá-los. O julgamento começou no início dos anos 90 e teve ampla cobertura da mídia. Todo mundo estava interessado nesse caso. O primeiro a falar no julgamento foi Lyle. Na ocasião, ele disse que sim, amava os pais, mas que os matou por medo. Lyle então começa a descrever uma série de abusos que teria sofrido do pai. Primeiro, ele conta que José o afogava propositalmente para que seu desempenho na natação melhorasse. Ele relatou um episódio em que José deu um soco no estômago dele e que a mãe dizia que o odiava porque ele tinha estragado sua vida. O clima no tribunal fica mais tenso depois que Lyle revela que era obrigado a assistir filmes de violência sexual com o pai. Lyle também revelou que foi estuprado pelo pai dos 6 aos 8 anos de idade. Ele descreveu os abusos de forma explícita no tribunal. Em meio a muitas lágrimas, Lyle conta que acabava fazendo com o irmão Eric o que o seu pai fazia com ele. Lyle também pediu desculpas ao irmão por isso. Nesse momento, tanto Lyle quanto Eric choram copiosamente. Além disso, José tirava fotos das partes íntimas dos filhos quando eles ainda eram crianças. Essas imagens foram divulgadas durante o julgamento. O julgamento deles está, inclusive, disponível na internet. No depoimento de Eric, ele afirmou que foi molestado por José por 12 anos e queria que isso acabasse. Eric também chorou muito durante a sua oitiva. Esse primeiro julgamento foi anulado porque o júri ficou dividido. Metade não concordava com a pena máxima e a outra metade concordava. Em 1995, um novo julgamento teve início e Lyle e Eric foram condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Eles pediram para ficar na mesma prisão, o que foi negado, e eles passaram 20 anos separados sem se verem. Eles só se comunicavam por cartas. Lyle e Eric só se reencontraram em 2018, no encontro descrito como emocionante. Os dois se abraçaram e ficaram por minutos chorando juntos. Lyle e Eric, atualmente com 56 e 53 anos de idade, estão presos em San Diego, na Califórnia. Na prisão, eles puderam estudar, desenvolver habilidades voltadas para as artes e até tornaram-se militantes na causa da reforma penitenciária. Eric, inclusive, se converteu a uma religião não informada e se dedica a falar do amor de Deus para os outros detentos. Muitos internautas que defendem uma punição mais branda para os Menendez acreditam que, com a repercussão da série, pode ser que haja uma reviravolta na condenação deles. E você, o que acha?